Olá, que é a Joyce canal e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2017. Então, um dos primeiros livros que eu li em 2017 foi Elantris, do Brandon Sanderson, e isso aqui foi meu primeiro contato, não foi o primeiro contato com uma fantasia, mas foi meu primeiro contato com uma fantasia que me envolvesse de tal maneira, sabe, que passasse a ser uma história assim preferida e que eu recomendaria pra todo mundo. Esse livro então é livro único e só aí a gente já vê o quanto ele é especial, por ele ser tão bom, por ele possuir tudo que é necessário de uma fantasia para que tudo se encaixe e não precisa recorrer a outros livros, a uma trilogia, a uma série. Elantris vai ser contado através da perspectiva de três personagens que vão ter um olhar bastante distinto sobre esse universo, né? Um personagem a gente vai ter uma visão mais religiosa sobre a religião dessa sociedade, desse universo. O outro a gente vai ter a visão mais política, que é a personagem feminina. O outro personagem, então, é o príncipe, e é através dele que a gente vai descobrir aí como é que funciona Elantris e por que essa cidade, que era especial, que era mágica, acabou ruindo e acabou virando, então, um reino isolado, onde poucas pessoas viviam, onde não existia vida. Falar um pouco mais sobre Elantris nesse vídeo é muito complexo. Até agora eu não consegui fazer resenha dele, nem escrita e nem em vídeo. Mas o que eu posso dizer é que é um livro muito completo, muito bom. E quem gosta de fantasia, eu acho que vai gostar muito desse livro, vai se identificar. E eu que sou uma completa leiga nesse universo, vamos dizer assim, gostei muito. Então tenho certeza que vocês vão gostar também. O outro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês, na verdade não é um livro, é uma graphic novel. É Maus, então, do Art Spiegelman. Eu acho que assim se pronuncia o sobrenome dele. Esse HQ foi vencedor do prêmio Pulitzer. E, gente, essa história aqui, depois que eu terminei de ler, eu fiquei numa bad, porque é impossível tu ler esse livro e não ficar impressionado, não pensar sobre o passado, sobre o que essas pessoas viveram no Holocausto. Então, pra quem não conhece essa HQ, aqui a gente vai acompanhar a história real de pais que sobreviveram ao Holocausto. Além da gente acompanhar essa história, né, do passado do pai dele, a gente também vai acompanhar como que é atualmente a relação do pai dele com ele e a forma como provavelmente o Holocausto e tudo que ele passou acaba afetando assim a vida atual dele. Enfim, é feita uma analogia então, onde os judeus, que é o pai dele e ele, são representados através de ratos, os nazistas são gatos, os poloneses são porcos e os americanos vão ser cães. Então é uma analogia um pouco simples, mas também muito significativa, e eu gostei muito desse retrato, do modo que ele resolveu contar essa história. E então eu preciso recomendar essa graphic novel, é muito emocionante, tem um cunho histórico muito bom e é uma história real, então só por causa dessas três coisas eu acho que vocês vão gostar também. Indo um pouquinho mais para a ala de romances, eu li O Lado Feio do Amor esse ano, e é um livro que já tem resenha em vídeo aqui no canal também. É um livro que eu me senti muita vontade de falar aqui com vocês, porque, como você sabe, não é todo livro que eu venho aqui fazer resenha no canal, mas é um objetivo aí para 2018 que eu consiga trazer mais resenhas para o canal. O Lado Feio do Amor, aqui a gente vai conhecer dois personagens, onde a gente vai ter perspectivas sobre os dois em capítulos separados. Mas pra mim o grande protagonista aqui é o Miles, a história dele, o background sobre ele e o modo como ele encontra a cura dentro dessa história, né? Essa história pra mim foi 5 estrelas e se eu não favoritei, cheguei muito perto disso. Esse é o livro mais hot da Colleen Hoover também, então pra quem é fã da autora e ainda não leu esse livro, talvez possa se chocar um pouquinho mais, mas eu posso dizer que dentro desse contexto, dentro dessa história, isso faz sentido. Um outro livro que eu amei esse ano conhecer foi A Melodia Feroz, da Victoria Schwab. Antes de ler esse livro eu já tinha lido o Tom Mais Escuro de Magia, e eu gostei muito desse livro que foi lançado pela Record, e quando a seguinte lançou, A Melodia Feroz, eu já tava um pouco curiosa e, tipo, a premissa me chamava bastante atenção, mas eu realmente não entendia como aquilo ia funcionar. Aqui nesse livro a gente vai viver numa sociedade onde violência gera monstros reais. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é assassinada, aquele ato vai gerar o nascimento de um monstro, tá? Então existem 3 tipos de monstros e a gente vai acompanhar mais de perto a vida de um desses monstros, que é um Tsunai,
que é um monstro mais raro e também muito mais poderoso. E aqui também vai envolver um contexto musical bastante importante nessa história, mais ligado aos Sunais, porque a forma que os Sunais têm de se alimentar de almas, que é a forma então que eles matam, é através da música. Então, por exemplo, o August, ele se alimenta, ele suga as almas das pessoas através de um violino, como ele toca um violino. Então, por isso que tem essa imagem aqui. Um outro exemplo é a irmã do August, ela tem o poder de fazer isso cantando. Então, cada um dos Sunais tem um jeito peculiar de fazer isso. Mas é uma história muito legal, é uma história que faz uma analogia a algo constante e pertinente na nossa sociedade, que é a violência causando mais violência e mais violência. Então é uma história de fantasia muito boa e que é uma duologia, e o próximo livro está programado para 2018. O outro livro que eu tenho para recomendar para vocês é um drama adolescente, que é 1000 Beijos de Garoto, que também é um outro livro que tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar todas as resenhas aqui linkadas aqui em cima e também na descrição para quem quiser conferir, tá? Para quem viu a minha resenha sabe que eu tenho uma relação meio conflituosa com essa história. É uma história que eu gosto muito, que eu vou recomendar para todo mundo, e eu acho que tem que ser uma leitura que todos deveriam fazer para tirar suas próprias conclusões e tirar também um pouco da mensagem principal que esse livro passa, que é realmente muito bonita e que vai falar sobre o amor acima de todas as coisas, e não só o amor entre o menino e a menina, mas também o amor entre família, enfim. Essa é uma daquelas histórias doídas, sabe? Que tu vai chorar do início ao fim. A autora ela aborda vários pequenos pontinhos fracos do ser humano, então ela faz isso muito bem e é por isso que a gente acaba chorando o tempo todo. Eu acho que ela escolhe muito bem as palavras. E o que me incomoda realmente nessa leitura foi o fato de ela ter incluído um epílogo nessa história que eu não concordo, sabe? Apesar disso, é um livro que eu gostei muito. Não é um livro que eu vou reler, eu acho que eu já tive a minha dose de 1000 Beijos de Garoto. Mas a história é muito bonita, muito emocionante e que eu vou guardar pra sempre no meu coração, com certeza. Um dos próximos favoritos do mês é O Beijo Traiçoeiro, da Erin Beach. Isso aqui foi uma das apostas da editora seguinte, acho que do segundo semestre de 2017. Eu acabei lendo esse livro com a prova antecipada e eu fiquei muito surpresa com essa história. A princípio eu achava que seria mais uma história assim de fantasia, mas aqui ela tem alguns detalhes diferentes que fazem até essa história ser um pouco assim única, sabe? Aqui ela vai ambientar essa história dela no mundo onde a gente está acostumado a ler romances de época. Então a gente tem um cenário meio que Jane Austen, mas é uma história com bastante ação, com bastante aventura. Aqui a gente vai ter uma personagem feminina bastante diferente da época dela, e ela é uma personagem muito curiosa também. Eu acredito que seja por causa disso também que ela acaba se metendo nas coisas que ela se mexe nesse livro. Do outro lado, a gente vai acompanhar um personagem masculino que eu prefiro não falar sobre ele, porque eu acredito que vai acabar com o clímax desse livro, que é um detalhe tão legal dentro dessa história. É um livro muito bom, é divertido acima de qualquer coisa e que vai apresentar também uma história bastante interessante que vai cativar o leitor. Um outro queridinho desse ano foi A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Esse livro eu não tinha a pretensão de ler ainda muito cedo, mas acabou que a editora acabou relançando, né, essa edição devido ao lançamento do último livro, que concluiu a série. Então eu acabei pegando a oportunidade e também eu recebi muitas recomendações da Tamires do Resenha dos Sonhos, porque é o livro favorito dela, e acabou virando meu queridinho também. Esse livro aqui, como eu não sabia muito do que tratava, eu resolvi encarar ele sem saber muito, sabe? Sem saber sinopse, simplesmente comecei a ler. E foi muito engraçado que, enfim, eu tava lendo esse livro e eu ficava dando feedback pra Tamires. E às vezes eu falava pra ela, Tamires, isso aqui vai ter algo sobrenatural, meu Deus, eu tô com medo, porque, enfim, o Carlos Ruiz Zafón consegue criar uma atmosfera assim um pouco sombria nessa história, mas depois a gente descobre que não é nada disso, que a gente vê que é uma história com muito mais significado e que essa faceta dele de criar algo que não é, criar algo mais sombrio, na verdade faz parte da narrativa dele, e depois a gente entende que combina muito bem com a atmosfera do livro, na época que ele se passa, que é uma época pós-guerra. Aqui a gente vai acompanhar a vida do Daniel Samperi,
que é um menino que perdeu a mãe recentemente e o pai dele resolve levar ele até o cemitério dos livros esquecidos e lá ele pode escolher o livro que ele quiser e ele acaba se deparando então com A Sombra do Vento, que é um livro escrito pelo autor Julian Carax. O Daniel gosta tanto dessa história que ele começa a ir atrás, a pesquisar mais sobre o autor, coisa que nós como leitores fazemos também. Quando a gente gosta muito do livro, a gente quer ler mais sobre aquele autor, a gente quer saber outros títulos que o autor escreveu. E o Daniel faz isso também, e ele acaba descobrindo que a história por trás do Julian Carax é quase nula, são poucas as pessoas que sabem sobre esse autor, e ele acaba descobrindo também que existe uma pessoa aí que anda atrás de todos os livros do Julian Carax para destruir, e a edição de A Sombra no Vento que está em posse do Daniel pode ser a última existente, então. A partir daí a gente vai acompanhar vários mistérios que vai acontecer nessa história e a gente vai perceber também que o próprio Julian Carax acaba sendo tão protagonista dessa história quanto o próprio Daniel. E, gente, nem quero falar tão mais sobre essa história porque eu acho que faz parte da tua experiência de leitura, descobrir, sabe? Explorar mesmo essa história, se sentir imerso e sentir todas as emoções que ele proporciona. É um livro muito bonitinho, que aquece teu coração. E eu tenho certeza que eu vou levar esse livro pro resto da minha vida. Provavelmente vai virar um dos meus preferidos também. E também tô muito feliz de ter conhecido o Carlos Ruiz Zafón, que é um autor aí super renomado. Claro que nessa lista não poderia faltar um romance de época, né? Aqui eu vou colocar nessa lista uma duquesa qualquer, mas eu acho que além desse livro ser muito bom, eu também tô incluindo aqui essa autora. Uma Duquesa Qualquer é um livro muito bom, é muito divertido, mas eu acho que a característica principal dessa história é que a autora trabalha personagens bastante improváveis. Aqui a gente vai ter problemas reais, então, que poderiam ter acontecido na época em que o livro se passa, e as consequências das escolhas, e que nem tudo é um conto de fadas. Muitos romances de época trabalham isso, de alguém da nobreza se casar com alguém de uma classe social mais baixa, mas isso existia consequência naquela época, não era assim tão simples. E isso que a Tessa Dare traz para esse livro, e eu fiquei bastante feliz assim de ter feito essa descoberta em 2017, de ter conhecido essa autora e saber que é uma característica dela trabalhar personagens assim reais, com problemas reais, apesar de estarmos dentro de um gênero que é conhecido por seus clichês, que é conhecido por trabalhar apenas com finais felizes. E o último livro dessa lista é um queridinho meu e eu vou defender ele pra sempre, que é Frankenstein. Gente, eu li esse livro na verdade com uma tentativa minha de sair um pouco da minha zona de conforto. Ter conhecido essas obras finalmente abriu meus olhos assim como leitora, sabe? A gente acha que conhece essas histórias de filmes que a gente já viu, mas depois que tu lê Drácula, que tu lê Frankenstein e lê O Médico Monstro, a gente vê que, tipo, não é nada disso. Frankenstein, a gente conhece o basicão mesmo, que é um médico, o Victor Frankenstein, que criou um monstro, e é isso que a gente conhece sobre a história. Mas aqui no livro, então, a gente vai acompanhar por que surgiu essa vontade dele de criar, o porquê que quando ele finalmente conseguiu concluir o objetivo dele, ele acabou abandonando esse monstro. E aqui a gente vai acompanhar também como esse monstro se virou então sozinho no mundo e por que ele gerou um ódio tão grande do seu criador. O Victor não é santo nessa história, né? Obviamente que não. A gente sente muita empatia pelo monstro, mas o monstro ele tem atitudes que te fazem tu julgar também. Isso é um sentimento que a gente sente não só em relação ao monstro, mas também com o Victor, sabe? A gente entende as motivações dele, mas também julga ele por ele ter tomado tal atitude. Então é um livro que vai trabalhar bastante essa ambiguidade entre os personagens, mas acima de tudo é um livro que vai falar sobre a natureza humana, o que nos faz mais dignos da vida do que um outro ser. Quem é o verdadeiro monstro nessa história, sabe? E eu acho que é essa a verdadeira essência desse livro, do que nós somos capazes, do que a gente coloca em primeiro plano quando algo não nos favorece. E o que eu posso dizer é que eu gostei muito, muito, muito desse livro. Dentre esses 3 livros que eu li,
foi o que mais me causou, assim, que eu fiquei refletindo sobre a história, fiquei pensando, meu Deus, como esse livro é foda. Essas foram as minhas 9 leituras favoritas de 2017. Eu também fiz lá no Stand Diagonal um post falando um pouco mais sobre cada um e também direcionando para a resenha escrita que eu fiz de cada um desses livros. Então, se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição. Não deixe de se inscrever no canal, me dá like nesse vídeo para ajudar a divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!